A paz do Senhor, é com muita alegria que eu volto a falar com cada um de vocês para estar postando mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, dessa feita a lição de número 9, de 27 de maio de 2018. A lição dessa semana ela tem como título Ética Cristã e Planejamento Familiar. Esse é um tema, como os demais importantes, que vai nos apresentar exatamente como a ética cristã ela se comporta diante do planejamento familiar. Nós temos que planejamento familiar, e trabalhando a definição do termo planejamento, que nós podemos dizer, planejamento é exatamente o ato de planejar. E o que é planejar? Planejar é exatamente o ato de prever ações a serem tomadas antes que aconteçam. Então, planejar é exatamente isso, prever ações que elas serão tomadas antes que elas aconteçam. Então, esse é o sentido do planejamento ou de planejar, já que planejamento é o ato de planejar. Então, nós temos aqui exatamente que a atitude de prever a ação antes delas serem tomadas, antes que elas aconteçam, isso é essencial na vida do homem em todos os aspectos da sua vida. Sabemos que, infelizmente, grande parte dos problemas, por que não dizer quase todos, mas grande parte dos problemas que o homem enfrenta exatamente é decorrência ou em decorrência de uma falta de planejamento. Que se o homem ele parasse para planejar, para pensar, para em certa medida, podemos dizer assim, prever as suas ações antes de as tomarem, ele poderia evitar muita tragédia na sua vida, muita dificuldade. Tanto no âmbito da família, no âmbito social, do trabalho, na própria vida, na saúde, no bem-estar. Se o homem tivesse o cuidado de planejar a sua vida, de prever aquilo que pode acontecer, para até mesmo ele estar preparado para as possibilidades de algo acontecer, preparado para fazer algo ou pensar na possibilidade de não fazer algo. Então, tudo isso o homem pode fazer através do planejamento. Então, uma pessoa que ela planeja a sua vida, é claro que quando nós falamos planejar a vida, nós não contamos com a questão dos incidentes, das surpresas que a vida pode nos trazer. Mas nós sabemos que, a despeito das surpresas que a vida nos traz, e a ideia de surpresa não é todo dia, não é toda hora, porque senão não é surpresa. Mas nós sabemos que boa parte das coisas que nos acontecem é possível nós prevermos ou nós nos equiparmos, nos prepararmos para passarmos por vários momentos na nossa vida e nos prepararmos antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida. Então, o planejamento ele tem um papel importante, um papel crucial na vida do ser humano, no tocante ao seu bem-estar, a tomar uma atitude mais acertada. E a lição dessa semana, essa lição nos apresenta esse planejamento no tocante à família. Planejamento familiar. Sabemos que a família é um projeto de Deus. O maior interessado para a manutenção, para o surgimento e manutenção da família é o próprio Deus. Porém, Deus também ele está interessado que nós tenhamos um planejamento que é até uma forma de mostrar a nossa responsabilidade, o nosso cuidado, a nossa valorização para algo tão grandioso, para algo tão importante que Deus deseja estabelecer através dos homens, que é exatamente a família. Portanto, planejamento familiar demonstra exatamente uma responsabilidade diante de Deus e também diante da sociedade
na geração de filhos, na formação de uma família sadia, de uma família que seja cuidada, de filhos que sejam cuidados, acompanhados, a fim de se tornarem cidadãos de bens e que possam também construir outras famílias igualmente planejadas. Portanto, é um tema muito significativo e eu espero que nós possamos aqui ser instruídos através dessa temática. Portanto, esse é o nosso tema, ética cristã, ou seja, comportamento cristão diante do planejamento familiar. O nosso texto áureo nos apresenta o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Esse texto, esse texto áureo, esse texto de ouro, que está aí no Salmo 127, verso 3, nos apresenta exatamente os filhos, que é exatamente o fruto do relacionamento de um casal, que é esse momento de concretude de uma família no sentido completo. O texto nos apresenta que os filhos, eles são herança do Senhor, já dando a entender que é Deus quem dá a vida e trazendo para os pais a responsabilidade que eles devem ter em cuidar de algo que não lhes pertence, uma vez que o filho, ele é uma herança do Senhor. Então é algo que pertence ao Senhor e que foi confiado aos pais o cuidado dessa herança. Então, como é que nós pais, futuros pais, como é que nós devemos nos comportar diante da herança do Senhor, que é um filho, quanto ao cuidado de um filho, que é a herança do Senhor? Então, é a consciência de que um filho é a herança do Senhor, nos faz exatamente nos municiar, nos precaver quanto aos cuidados necessários para cuidar bem da herança do Senhor. Portanto, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, que é um filho, é o galardão do Senhor, é o que nós oferecemos para o Senhor. É o resultado que Deus colhe ao ter criado o homem e a mulher e os ter unido em matrimônio. O galardão que Deus colhe dessa união é exatamente os filhos. E o planejamento familiar, ele vem exatamente fazer com que homem e mulher, o casal, eles se programem para estar à altura, preparados para cuidarem de algo que não lhes pertence, que são os filhos, que é a herança do Senhor. A verdade prática nos apresenta o seguinte: gerar filhos ou não é uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. Então, olha o que o texto ele nos apresenta: que gerar filhos ou não é só, havia omitido essa expressão, gerar filhos ou não gerar filhos, não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. Então Deus tem planos, Deus estabeleceu planos para a família, e os planos de Deus, eles são realizados nesse tocante através exatamente do casal. E o casal, consciente disto, ele vai levar em consideração que a ideia de gerar um filho ou não gerar um filho, ela deve primeiro perpassar pela direção divina, pela vontade de Deus, pela obediência a um desígnio maior de Deus para a família. Portanto, a responsabilidade do casal em gerar um filho é muito grande, sabendo que há planos de Deus para esse filho, que é a sua herança, e também a responsabilidade é muito grande
quanto à questão de não gerar filho ou o tempo de gerar um filho. Então, as implicações, elas devem ser levadas em conta em que aspecto? Porque uma vez que homem e mulher se unem no matrimônio, o primeiro grande motivo de um matrimônio, ou que Deus espera em primeira mão de um matrimônio, é exatamente a geração de filhos. E esses filhos devem ser gerados segundo o propósito divino. E não querer gerar filhos, uma vez que o casal tenha condição para isso, que não há nenhum problema patológico que impeça o casal de gerar filhos. Então, não querer gerar filhos implica uma responsabilidade muito grande, porque o casamento, no matrimônio, exatamente o lugar a partir do qual Deus quer multiplicar os seus filhos na terra. E desde quando Deus ele cria o primeiro casal, Deus dá ordem ao homem para frutificar, multiplicar e encher a terra. É claro que essa era uma ordem dada ao primeiro casal que se estende a toda a humanidade. Não que o homem e a mulher, em si, apenas um casal, deva tomar para si a responsabilidade de gerar filhos de forma irresponsável, produzir de uma maneira irresponsável, reproduzir, como se ele sozinho quisesse encher a terra, quando na verdade essa é uma ordem geral, essa é uma ordem coletiva. E toda vez que um casal traz um filho ao mundo, 1, 2 ou mais filhos ao mundo, ele está cumprindo com o mandamento do Senhor, que é exatamente de povoar a terra. Portanto, o casamento ele tem como finalidade primária a procriação, a geração de filhos, e essa geração é de filhos para Deus. É muito importante o casal ter consciência disso, que os filhos não lhes pertencem, que o fruto do ventre é o galardão do Senhor, que os filhos são herança do Senhor e que se gera filho para Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 24 a 31. Então, Gênesis, capítulo de número 1, versos 24 ao 31, nos apresenta o seguinte, aí no verso 24. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E foi assim, e fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Me chamou a atenção, aqui muitas das vezes algo que a gente nunca para analisar, que Deus ele forma aqui os animais, segundo a sua espécie, gado, réptil, besta fera, e aqui o texto diz que disse Deus, produza a terra alma vivente. Então não dá assim para imaginar, ou podemos até idealizar como foi esse ato da criação. Porque uma vez que nós sabemos que Deus criou o mundo pela sua palavra, Deus cria, no caso aí, os céus e a terra, e agora Deus, ele ordena a terra, como o texto está dizendo, e disse Deus, produza a terra alma vivente. Então imagine a imagem aí de Deus dando ordem e a terra começar a produzir seres vivos, a produzir bestas, répteis, gado. A gente não tem muito uma ideia de como seria isso, como a terra produziu esses seres, uma vez que a Bíblia só nos retrata Deus usando as suas mãos para criar o ser humano, para criar o primeiro homem. E não fala de Deus usar as mãos ali com o barro, trabalhando com o barro, para criar os animais. E uma coisa interessante nós observarmos que o mesmo material que o homem é feito, também os animais. Só que com uma diferenciação.
A Bíblia aqui nos apresenta Deus, disse Deus, a terra, ordenou Deus à terra, produza alma vivente, conforme a sua espécie. E aí as coisas começaram a surgir da terra. E desse mesmo material que surgiu os seres vivos, Deus pega da terra, do barro, e cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. É algo bem interessante, que às vezes nós não paramos para observar isso. Como entender, como idealizar, como visualizar a terra criando os seres vivos a partir de uma ordem divina. Louvado seja o nome de Jesus. E aí no final do verso 25, nós lemos os versos 24 e 25, nos apresenta que Deus, depois de ter feito essa criação, esses seres vivos, Deus viu que era bom aquilo que ele havia criado. Então tudo que Deus faz é bom. A Bíblia nos apresenta que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Então Deus faz a sua criação e a faz perfeita. E ele não vê defeito, ele não se sente desgostoso, vamos dizer assim, com aquilo que ele havia criado. Pelo contrário, ele vê que o que ele havia criado era bom. Aí o verso número 26 nos apresenta o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui nos chama a atenção, quando aqui o texto nos apresenta, quando da criação do homem, que Deus, ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Aí nessa expressão, façamos o homem, no ato criativo de Deus, aqui para os que defendem a Trindade enquanto três pessoas distintas, toma-se esse texto, façamos, esse verbo aqui no plural, como sendo uma expressão da Trindade ali presente no momento da criação. Há outros que dizem que o verbo aqui, a expressão façamos, é uma espécie de um pronome de tratamento implícito nisso aqui, e que de fato aqui refere só a uma pessoa, criando, no caso aqui, o homem, mas que não eram necessariamente três pessoas. Que aí é uma outra discussão em relação a alguns pronomes que a gente usa, por exemplo, para uma pessoa, no caso, apenas a gente usa o pronome vossa, nossa majestade, vossa majestade, para uma pessoa. Quer dizer, um pronome que dá a ideia de ser vários, mas que ao mesmo tempo é uma pessoa ali, vamos dizer assim, que tem sim uma autoridade sobre muitos. Mas aí não vem um caso. O que importa aqui é que o texto está dizendo que quando da criação, Deus ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a imagem de Deus no homem é exatamente esses aspectos imateriais, que é a capacidade racional, é a sabedoria, o conhecimento, a vontade. E muitos querem limitar a imagem de Deus como sendo esse aspecto físico do homem, como sendo essa a imagem de Deus, mas Deus ele é espírito. Que Deus ele possa se materializar ou se manifestar ao homem nessa imagem que ele criou o próprio homem, isso não é descartado. Mas o que nós temos que entender é que Deus ele é espírito. E quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, o que é uma imagem? Imagem é a reprodução de uma realidade, de um real, que é semelhante. A semelhança é algo parecido com um outro. Então aqui Deus ele é o próprio modelo a partir do qual o homem recebe essas características imateriais, que é exatamente a imagem e a semelhança de Deus em si. Então imagine o homem
como o homem ele se diferencia das demais criaturas que surgiram a partir de uma ordem divina da palavra de Deus, para que a terra ela pudesse então produzir esses seres vivos. E de repente nós percebemos que Deus, ele, a partir das suas mãos, ele começa a formar um homem e coloca neste homem a sua imagem e a sua semelhança. Então há a marca do Criador no homem. Sabemos que, infelizmente, com o pecado do homem, quando o homem se afastou de Deus, essa imagem de Deus, essa semelhança de Deus, ela foi manchada pelo pecado. E muitas das vezes nós percebemos que o homem, ele não se parece tanto com Deus, ele não se assemelha tanto a Deus, exatamente porque o pecado tem manchado a imagem de Deus no homem. Mas a obra redentora de Cristo, ela vem exatamente para cumprir essa função, que é restaurar a imagem, a semelhança de Deus no homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui então que Deus ele faz o homem a sua imagem, a sua semelhança, e Deus o coloca para poder governar sobre os seres vivos, para poder governar sobre a terra. Isso é significativo porque da mesma forma que Deus ele governa os céus, e nesse seu governo, nesse seu poder, nessa sua soberania, ele cria um ser e dá a este ser também a capacidade de governar. E se nós formos parar para analisar a semelhança de Deus no homem, o diferencial dessa criatura que é o homem, desse ser criado por Deus, é que nós sabemos que Deus, ele é um Deus criador. E Deus, então, agora, ele cria uma criatura com potencialidades também de criar. E não criar por um mero instinto. Que aí a gente podemos pegar, por exemplo, um animal. O animal tem o poder de, no caso, reproduzir outro animal através, no caso, da união do macho com a fêmea e outros, no caso, e outros seres vivos. Porém, o que a gente percebe é que, no caso do homem, o homem é um ser criado de uma maneira diferenciada, porque ele pode planejar criações com a capacidade dada por Deus, e ele é um ser consciente desse seu potencial criativo. E a grande prova desse diferencial em relação a essa criatura que é o homem, a esse seu poder criativo que reflete essa semelhança de Deus em si, é exatamente quando nós percebemos o quanto o homem ele tem avançado na capacidade de produzir ciência, de fazer algo que, se nós formos analisar o princípio da criação, coisas que eram impossíveis de serem sequer pensadas, que sequer pudessem descer ao pensamento do homem. Hoje o homem ele tem condição de fazer. Hoje o homem ele faz, e nós do século 21, nós até às vezes pensamos que o homem já avançou o máximo que ele poderia avançar em termos de criatividade, em termos de invenção, de tecnologia. Porém nós sabemos que, ou pelo menos pela própria racionalidade e pela lógica, a razão da potencialidade que o homem tem para criar, nós podemos inferir que não daqui a muitos anos, mas quem sabe daqui a algumas décadas, as futuras gerações olharão para nós e verão o quanto nós, podemos dizer assim, não éramos tão avançados quanto eles. Exatamente porque o homem tem uma capacidade dada por Deus, uma capacidade quase que infinda de criar, e que nós não podemos mensurar, deduzir até onde vai a criatividade ou a capacidade do homem de criar, de produzir outras coisas, exatamente porque ele tem em si algo que o diferencia, que é exatamente uma capacidade dada por Deus.
O que lamentamos é que, infelizmente, às vezes o homem usa dessa própria capacidade que Deus o deu para destruir o outro e, às vezes, para ofender o próprio Deus. Mas é uma capacidade que Deus deu ao homem, que é exatamente ao tê-lo criado à sua imagem e semelhança. Então, imagine se o homem ele não houvesse experimentado o pecado, se ele não houvesse distanciado de Deus, e se ele estivesse na direção de Deus para produzir o mundo à sua volta, onde o homem não poderia chegar, usando de um conhecimento maior que a luz da Bíblia, dentro de um contexto bíblico teológico, subtende-se que com o pecado o homem ele perdeu, em certa medida, essa capacidade maior, uma capacidade intelectual, que dá a entender que o homem, apesar do multiplicar a ciência, mas que parece que essa inteligência, em dado momento, ela foi um pouco tolhida, não no sentido de querer negar os grandes avanços da sociedade moderna em relação às sociedades ditas primitivas, isso não pode negar. Porém, o que a gente percebe é que dentro de um estudo, mais aprofundado, um estudo sociológico, antropológico, nós percebemos que o homem tem uma capacidade infinita de criar, mas às vezes, pelo próprio fato de ter perdido o norte em relação à ética, à moral divina, a gente percebe que o homem ele não consegue propor algo novo sem que esse novo acarrete também um prejuízo para a sua própria existência. Por exemplo, a capacidade é o único ser, pelo menos nós podemos dizer, que tem a técnica, ou que tem consciência técnica, que é um modo de ser do ser humano, que é exatamente essa capacidade, enquanto modo de ser, de usar a técnica, de interferir na própria natureza, fazer a natureza dar uma resposta às suas necessidades, que nós percebemos que essa própria capacidade, esse próprio modo de ser do homem, que é a técnica, isso com o passar do tempo, quanto mais o homem aparentemente ele pensa se evoluir, crescer no conhecimento, a gente percebe que as ideologias, as implicações por trás de muitas das tecnologias, não que a tecnologia em si seja ruim, mas as motivações, as ideologias são as mais diversas, obscuras e nocivas possíveis. Exatamente por quê? Porque o homem, a despeito de uma capacidade criativa, mas uma vez que ele se divorciou da vontade de Deus, as motivações, as intenções para a sua capacidade técnica não são as melhores, e muitas das vezes aquilo que parece um grande avanço da inteligência humana, olhando por um outro ângulo, é um retrocesso, no sentido que ele está se autodestruindo exatamente por essa perda da sintonia com Deus. Essa perda da verdadeira sabedoria no sentido pleno, no sentido de uma sabedoria, de uma inteligência, de uma semelhança com Deus, onde tudo que ele fizer seja para o bem coletivo, seja para o seu próprio crescimento enquanto imagem e semelhança de Deus. Mas, mesmo assim, a despeito da decadência moral, espiritual e, por que não dizer até mesmo, talvez isso não seja entendido por uma mente sem Deus, quando eu falo sem Deus é sem um direcionamento pela palavra de Deus, e até mesmo a diminuição dessa sua capacidade criativa no sentido, no verdadeiro sentido do progresso, uma vez que o progresso que se entende na atualidade é um progresso onde o homem dá 2 passos para frente e 1 passo para trás. Exatamente porque
ele não consegue fazer algo sem desfazer um outro algo. Mas não quero estar divagando muito nessa questão, mas o que eu chamo a atenção é que a capacidade do homem, mesmo ela tendo sido tolhida, manchada pelo pecado, o homem é um ser único, que recebeu do Criador uma capacidade criativa. E a Bíblia nos afirma que essa imagem de Deus no homem, Jesus veio exatamente para restaurar essa imagem de Deus no homem, o pleno conhecimento do homem e o pleno conhecimento de Deus. Cristo, ele quer restaurar, e ele veio para restaurar através da sua obra redentora. Bem, então o que nós temos aqui, o texto nos apresenta então que Deus, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, dá ao homem domínio sobre tudo. E aí o texto nos diz no verso 28, e Deus abençoou o homem, no caso, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as árvores dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então temos aqui Deus, após ter criado o homem, a sua imagem e semelhança, o macho e a fêmea, Deus os criou, e Deus agora os abençoa. E nessa bênção que Deus dá ao homem, está exatamente a ideia do frutificar, do multiplicar e do encher a terra, que é a constituição da família. Então o que nós temos aqui é que a bênção primária de Deus sobre a vida do homem foi exatamente a procriação. Foi a ideia do frutificar, o texto deixa bem claro. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai, aí vem agora falando do domínio do homem, sujeitai do homem sobre a terra e sobre os animais, sujeitai, no caso a terra, dominai sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então temos aqui que Deus, ele deu a terra aos homens para dominar a terra e tudo quanto nela há. Verso 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão por mantimento. Estou aqui mostrando todas essas árvores frutíferas como para alimentação, sendo dadas, criadas para alimentar o homem. E o verso 30 ele é significativo quando nos apresenta: e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, a toda erva verde, lhes será por mantimento. E assim foi. Então aqui nós temos um ponto que alguns talvez discordem da Bíblia e pensam ser uma mera questão de religião. Aqueles que defendem, no caso, que não comem carne de animais, porque são vegetarianos ou outras linhas, veganos, etc. Mas o texto nos apresenta exatamente, já no ato da criação, o homem como sendo esse animal, no sentido de ter ânima, esse ser vivo, que ele foi feito para se alimentar tanto de erva quanto da carne dos animais. Então é um ser herbívoro e também carnívoro. Para poder, no caso aqui, colocar por terra a ideia que muitos têm de que o homem, no caso, ele era um ser apenas que comia erva, no caso, herbívoro, e que a questão do homem passar a comer carne foi uma questão posteriori, por um contexto histórico, uma demanda pontual. Mas quando, na verdade, à luz da Bíblia, desse texto aqui, que é o Gênesis,
que esse texto fala da criação, desde sempre o homem ele se alimentava tanto de erva quanto de animais. E aqui o texto é claro, ninguém é obrigado, não estou dizendo com isso que estou defendendo que o homem tem que ser carnívoro, que ele tem que comer carne, e não comer, no caso, verduras, legumes. E dentro de um contexto atual de tanta contaminação, apesar de que as verduras também elas não escapam a isso, mas seria uma alimentação mais saudável para o contexto de hoje. Seria mais saudável. A pessoa só teria a ganhar se alimentasse mais de verduras, de legumes, etc. Porém, o que nós temos que esclarecer aqui, que a ideia do homem enquanto um ser, tanto carnívoro quanto que come erva, no caso, é algo já antigo. Aqueles que creem na criação desde o início. Quando o texto aqui diz bem claro, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, lhes será por mantimento. E assim foi. Aí o verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, os animais, as aves, as árvores, o homem e a mulher. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Isso aqui é interessante, porque quando fala da criação dos demais seres, não incluindo o homem, o texto nos apresenta que Deus disse que era bom, lá no verso 25. Após a criação do homem, quando é inserido o homem no rol da criação, a expressão agora ganha uma tonalidade mais forte, ganha aqui uma intensidade através desse advérbio de intensidade, quando Deus agora olha para a sua criação e tendo o homem como a coroa da sua criação, ele não vê apenas que o que ele havia criado era bom. Ele percebe que o que ele havia criado era muito bom. Muito bom. É isso que nos afirma o verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã o dia sexto. Louvado seja o nome do Senhor. Não é menos importante fazermos essa observação do ato de ser muito bom ter criado ou colocado o homem na criação. Isso não é menos importante porque isso tem uma ligação direta com o propósito pelo qual foi criado o homem. O homem foi criado em primeiro momento para procriar, para gerar outros homens, e isso foi muito bom. E em segundo plano, para dominar sobre a terra, sobre os demais seres vivos. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, indo para aí os comentários da nossa lição, aqui a lição nos apresenta, isso aqui é bem interessante, e aqui na lição do professor, nos traz aqui algo bem interessante na parte de interagindo com o professor. Nos diz o seguinte: sabemos que os filhos são dádivas de Deus, contudo, a decisão de tê-los ou não, ou a decisão quanto ao número de filhos, é uma resolução que o casal deve tomar em conjunto. A Bíblia diz que aquilo que é nascido do varão é da vontade do varão. E aqui o texto, o comentarista, ele interage com o professor, colocando que os filhos são dádivas de Deus, mas a quantidade de filhos, a decisão de tê-los, deve ser uma decisão tomada em conjunto pelo casal. O crente não precisa temer o planejamento familiar, pois desde que não seja feito por meios abortivos, tal atitude não é pecaminosa e não trará prejuízo ao casal. Criar e educar filhos nos dias atuais é uma tarefa nada fácil. Por isso é preciso pensar e orar antes de tomar a decisão de colocar uma criança no mundo. O planejamento familiar permite aos cônjuges analisarem algumas questões bem relevantes para uma família funcional. Questões como saúde física e mental do marido e da mulher, a idade cronológica de ambos e a condição ou as condições financeiras.
Os filhos são para toda a vida. Por isso é preciso que o casal busque a orientação divina por meio da oração e submeta a ela, a orientação divina. Então o casal, aqui surge a necessidade e a importância do planejamento familiar, que o casal ele deve ser responsável em colocar um filho no mundo, sabendo que é uma vida que não lhe pertence e que criar um filho nunca foi fácil. E vivemos num contexto onde tudo coopera para uma desagregação, para a desestruturação da família. E hoje criar um filho, os desafios são inúmeros. Porque os pais eles devem estar preparados, sabendo que vai trazer um filho numa sociedade onde a cada dia os valores cristãos, os valores morais, éticos da palavra de Deus, eles estão sendo totalmente renegados. Porém, isso também não deve ser tomado como motivo para não querer gerar filhos. Porque o filho ele pertence a Deus. Temos que ter a sabedoria para o tempo certo, olhar as condições de saúde do casal, condições financeiras, a idade cronológica, a questão do intervalo de um filho para o outro, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas também não podemos deixar de descansar em Deus, que nos orienta e deve nos orientar e quer nos orientar, tanto quanto a quantidade de filhos, como também quanto à criação desses filhos que porventura viermos gerar. Que Deus nos oriente nisso, mas o planejamento familiar, à luz da Bíblia, à luz de uma direção de Deus, através da oração, da busca, na sua palavra é fundamental para a família de um modo geral. A introdução da lição nos apresenta: o casamento no plano divino pressupõe o nascimento de filhos, aquilo que eu falei, é o objetivo maior do casamento, é o nascimento de filhos. Nele estão inseridos a criação dos filhos, o sustento deles e todo o cuidado indispensável para o desenvolvimento humano. Por conseguinte, dentre outros deveres do casal, o planejamento familiar é importantíssimo. Louvado seja Deus. Primeiro tópico da lição: conceito geral de planejamento familiar. Primeiro subtópico: controle de natalidade. Não é planejamento familiar. Então, controle de natalidade não é planejamento familiar. Não é planejamento familiar, mas procedimentos de políticas demográficas com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento de crianças. Então, nós não devemos confundir planejamento familiar com controle de natalidade. Porque o controle de natalidade é exatamente uma política imposta por um determinado país, uma determinada comunidade, para que venha então controlar o nascimento ou até barrar o nascimento de criança, exatamente para ter um controle demográfico, ou seja, de quantidade de pessoas por áreas, por quilômetros. Então esse controle de natalidade é um procedimento político, não é um procedimento livre que leva em conta o desejo, as possibilidades do casal, é imposto. Então isso aqui é imposto, no caso, para os casais. Tais medidas, no caso do controle de natalidade, são adotadas pelos governos totalitários para refrear o aumento da população de um país. Nesse caso, regular o número de filhos é visto como solução para erradicar os níveis de pobreza, bem como alternativa para a preservação do meio ambiente e o melhor uso dos recursos naturais. Então, são essas justificativas dadas para esse controle de natalidade, que é exatamente para que os recursos naturais eles sejam suficientes para todos, para que haja um cuidado maior com o meio ambiente, para que haja, no caso, diminuir a pobreza. São alguns motivos elencados por aqueles ou aquelas sociedades que impõem o controle da taxa de natalidade.
Por ordem do Estado, o número de filhos é limitado à revelia da vontade dos pais. Independente da vontade dos pais, o número de filhos, então, é limitado por meio do controle de natalidade. Para esse fim, são utilizados métodos contraceptivos para esse controle de natalidade e até a esterilização permanente, para que, no caso, ou no homem ou na mulher, para que não haja mais a geração de filhos, resolvendo assim o problema em definitivo. No caso, em relação a esse casal. Em países totalitários, ocorrem denúncias do uso do aborto e até de infanticídio, a morte de crianças, de recém-nascidos, até a morte de infanticídio, como soluções para o controle de natalidade. Então, algo totalmente reprovado pela palavra de Deus. Uma coisa é a conscientização para o planejamento familiar. Outra coisa é impedir os casais de terem filhos por uma imposição política, por acharem que a terra não será suficiente para sustentar ou sustentá-los. É claro, existem as implicações sociais, N leituras quanto a isso, a própria conscientização do território, das demandas, da realidade de cada região. Acho que a questão da instrução, das informações é importante para que cada um enxergue a sua realidade, porém, impedir ao casal de ter filhos, isso já é algo vai um tanto quanto de encontro, não ao encontro, mas de encontro à palavra de Deus. Aí o subtópico 2 nos mostra o planejamento familiar. Diferente do controle de natalidade, que consiste em evitar o nascimento dos filhos por meio do controle estatal, a proposta do planejamento familiar é a de instruir a paternidade e maternidade responsável. Você dá instrução para que tanto a maternidade quanto a paternidade elas sejam exercidas de forma responsável. Trata-se de uma decisão voluntária e sensata por parte dos pais quanto ao número de filhos que possam ter com dignidade. A ideia do esclarecimento, mostrar a realidade de cada um, do próprio país, da própria conjuntura, e que se tenham filhos com responsabilidade para que possa criá-los, educá-los da melhor maneira possível, podemos dizer assim, é claro, dentro da possibilidade de cada um. Trata-se de uma decisão, então, voluntária e sensata por parte dos pais quanto ao número de filhos que possam ter com dignidade. A ideia aqui de dignidade é fundamental. É evitar que, no caso, que seja trazido ao mundo um filho de forma irresponsável para poder não ter o mínimo de amparo e ser um sofredor, estar sobrevivendo na vida. Então, a ideia da responsabilidade para uma vida com dignidade. No planejamento familiar, fatores diversos são analisados, tais como: quais são os fatores que devem ser analisados para um bom planejamento familiar? Deve ser analisada a saúde dos pais. Olha, uma criança, eu já falei no outro vídeo, eu creio que é um dos poucos seres vivos que praticamente não nasce pronto. Uma criança depende dos pais até certa idade, diferente de um animal, de um gato, por exemplo, que ao nascer ele já tem o instinto de procurar o seio da mãe ou um leite, se coloca para ele tomar. O ser humano não. Se gera uma criança, pode colocar alimento à sua volta, ela vai morrer de fome. É totalmente dependente dos pais. E aí, no caso, quando fala analisar a questão da saúde dos pais, isso deve ser levado em consideração, sim, se os pais têm condição de criar uma criança. Às vezes não estão tendo condição de cuidar nem de si mesmo. Imagine cuidar de um filho. Então, isso deve ser levado em consideração. Então, a saúde dos pais, até mesmo a questão da saúde para não transmitir uma doença para o filho, no caso, uma doença que pode ser passada para o filho, o pai tem que pensar nisso no planejamento. Então, a questão da saúde dos pais, da condição financeira, no caso, a renda, a moradia, a alimentação. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Há um adágio popular, a minha mãe dizia, o meu pai, que é exatamente que quem casa, quer ter uma casa.
Então isso é o mínimo que um casal, ao planejar um casamento, ou ter um filho, uma família constituída, deve pensar nessas coisas. A renda, a moradia, a alimentação, o espaçamento de tempo entre uma gestação e a outra. Isso aqui é fundamental no planejamento familiar. A gente conhece, por exemplo, casais que praticamente todo ano tem um filho. Quer dizer, como dar conta, como cuidar desses filhos, um espaçamento ou sem nenhum espaço entre a geração de um filho para o outro. Então há um espaço mínimo de alguns anos para um bom planejamento, onde o primeiro filho já possa até ajudar no cuidado básico com o outro irmãozinho, o outro filho que vier do casal. Então tudo isso deve ser ponderado. A questão do espaçamento de um filho para o outro. Então aí, o casal deve levar isso em consideração. O bom planejamento familiar leva em conta essa questão do espaçamento de um filho para o outro. Não vou estar aqui estipulando a quantidade de tempo, mas que seja o tempo mínimo para que esse primeiro filho que foi gerado, ele tenha o mínimo de independência naqueles aspectos básicos em relação ao pai, quanto à questão de alimentar sozinho, de tomar um banho sozinho, fazer a sua higiene. Pelo menos isso, esse filho já deve ter se emancipado para que o casal pense em um novo filho. Então isso deve ser levado em consideração. No contexto cristão, quanto ao número de filhos, o casal deve buscar a orientação divina por meio da oração, submeter-se à direção do Espírito Santo e levar em conta o bom senso. Então, tem que orar, tem que buscar a direção na palavra de Deus e também tem que ter bom senso. Bom senso, um senso de realidade, de conhecer sua realidade. Como é que eu vou querer trazer ao mundo 2, 3, 4, 5 filhos se eu não tenho condição de cuidar? O máximo que eu posso cuidar é de um filho, 2 filhos. Por que trazer tantos filhos ao mundo? Então tem que se ter também bom senso quanto à criação de um filho, a quantidade de um filho, a geração de uma nova vida, de um novo ser. Louvado seja o nome de Jesus. Aí na sequência, nós temos agora então o tópico 2, que nos apresenta o seguinte: o que as Escrituras dizem sobre o planejamento familiar. Vamos ver o que a Bíblia nos apresenta. O planejamento familiar, desde que não seja feito por meio do aborto e meios abortivos, não contraria a palavra de Deus. Primeiro subtópico: a família e a procriação da espécie. Após criar o primeiro casal, Deus o abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Nesse primeiro mandamento, o Senhor requereu a reprodução do gênero humano. Após o dilúvio, Deus deu essa ordem a Adão e a Eva, quando cria então esse primeiro casal, e após o dilúvio, quando houve uma destruição de toda aquela geração, e apenas Noé e a sua família sobreviveu. Então, assim que Noé sai da arca, após o dilúvio, Deus dá a Noé a mesma ordem que havia dado a Adão. Adão tinha a função, a missão, de que através dele toda a terra foi povoada. Uma vez que aquela terra, aquele povo foi destruído, e só Noé e a sua família escapam, Deus agora dá a mesma ordem para Noé, que ele deveria povoar então aquela terra, no caso, formar uma nova geração. Então, após o dilúvio, Noé e seus filhos também receberam o mesmo mandamento acerca da procriação. Qual foi o mandamento? Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Está em Gênesis, capítulo 9, verso 1. Note que essa é uma ordem universal. A ordem de multiplicar é uma ordem universal, não é uma ordem particular. Não sou eu que tenho que encher a terra. Então Deus mandou encher a terra, eu vou ter aqui 10, 20 filhos para encher a terra. Não, é uma ordem universal. Cada um vai contribuindo nesse frutificar, nesse multiplicar e nesse encher a terra. Note que esta é uma ordem universal direcionada às gerações pré, que no caso antes do dilúvio de Adão, pré e pós
diluviana. Repare que Deus não especificou qual seria o fator, no caso aqui, vamos dizer assim, o elemento multiplicativo, a quantidade multiplicativa, nem quantos filhos deveriam ser gerados por cada família. Além disso, o propósito do mandamento é único: homens e mulheres devem se reproduzir para encher a terra. Então, o propósito ele é único para que homens e mulheres, cada um, por sua parte, devem dar sua contribuição para encher a terra. Subtópico 2, o planejamento familiar no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, a fertilidade era vista como uma dádiva de Deus. Não diria que só, claro, era num contexto social, essa era feita a leitura. Quanto mais fértil fosse a mulher, mais, à luz daquela sociedade, mais ela era abençoada por Deus. Mas no sentido divino, no caso, a fecundação, a fertilidade é uma bênção de Deus em qualquer contexto. Bem, então, na Antiga Aliança, a fertilidade era vista como uma dádiva. E aí tem uma citação do Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, que nós lemos no texto áureo. Neste contexto, ter muitos filhos era sinal de benevolência do Altíssimo e sinônimo de felicidade. Então, ter muitos filhos era um sinal da bênção de Deus e continua sendo. E também era um sinônimo de felicidade. O casal que tinha muitos filhos, a Bíblia fala nos Salmos que o homem que tem muitos filhos, ele pode, no caso, ele tem como receber o inimigo à sua porta e ser respeitado. Que os filhos são como flechas na aljava, entendeu? Então, é visto como uma bênção os filhos, aquele casal que tem a bênção de ter filhos. Então, no contexto, ter muitos filhos era sinal da benevolência do Altíssimo, sinônimo de felicidade. E o contrário, a esterilidade, isso aqui é interessante, a esterilidade era motivo de discriminação. Quem era estéril naquele contexto era discriminado. Era visto por muitos como se fosse uma pessoa amaldiçoada por Deus, que não tinha a capacidade de gerar filhos. Então, no caso, era discriminada, provocava desavença. Nós vimos esse caso entre Agar, ter um filho de Abraão, e Sara, que não podia ter. Então, provocava desavença, era visto como vergonhosa, como vergonha, era vergonha para uma mulher, ela sentia-se amaldiçoada, era visto como vergonha. Em contraste a essa cultura que via dessa forma, as esposas do patriarca, isso aqui é interessante, essa cultura via a quantidade de filhos como sendo sinal da bênção de Deus. E aqui o texto apresenta que, em contraste a essa cultura, as esposas dos patriarcas foram estéreis e sofreram muito, até que Deus lhes abriu a madre. Isso aqui é um ponto interessante, que uma vez que dentro dessa cultura ter muitos filhos era sinal da bênção de Deus, aí é significativo o fato de que os patriarcas, que são os grandes representantes, homens de Deus, para a geração do seu povo, os patriarcas, isso aqui é bem interessante, quando coloca que, em contraste a essa cultura, as esposas dos patriarcas, elas foram estéreis e sofreram muito dentro daquele contexto por serem estéreis, até que Deus lhes abriu a madre, até que houve um milagre de Deus para que elas pudessem gerar. Sara, por exemplo, Sara concebeu na velhice e gerou apenas um filho, que foi Isaque, que é o pai da nação de Israel. Então temos Abraão como sendo o patriarca maior, ele gera um filho, e a promessa de que uma geração se formaria através dele, que as nações da terra seriam benditas, foi uma promessa dada a um senhor de idade cuja esposa era estéril. E Deus abre a madre, Deus cumpre a promessa, e então Sara, a esposa legítima de Abraão, ela gera o seu filho Isaque. Ao casar-se, durante 20 anos, Isaque, que era o herdeiro da promessa, ele orou pelo ventre de Rebeca, e ela gerou 2 filhos. E esses 2 filhos que ela gerou é exatamente Jacó e Esaú. E é desse Jacó que vai surgir as 12 tribos que vai gerar a nação
de Israel. Quando Jacó tem o seu nome mudado para Israel, aí simbolizando já essa nação. Então Rebeca, ela gerou 2 filhos, Jacó e Esaú. Raquel, que era a esposa amada de Jacó, que seria o pai da nação de Israel. Então Raquel, a esposa amada de Jacó, após anos de espera, que também era estéril, concebeu apenas 2 filhos, que é José e Benjamim. Aqui, principalmente no caso dos patriarcas, podemos perceber a intervenção divina, bem como o fator de multiplicação de família para família. Então aqui o fator decisivo aqui, a gente vê exatamente esse elemento que ele vai interferindo, e em todos eles nós temos aqui a vontade de Deus. Aí é a questão desse fator para a multiplicação, desse elemento e das razões aqui, no caso do patriarca, nós temos exatamente esses fatores diferenciados para a geração de filho e para a obtenção da herança do Senhor. Subtópico 3. O planejamento familiar no Novo Testamento. Na Nova Aliança, a fertilidade também é exaltada. Ao visitar Maria e anunciar a sua gravidez, o anjo lhe disse: salve a agraciada, o Senhor é contigo. O anjo dizendo a Maria, mãe de Jesus: bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1:28. Na mesma ocasião, ao contar para Maria acerca da gravidez de Isabel, nessa mesma ocasião, o anjo enfatizou: tua prima, no caso Isabel, que era prima de Maria, tua prima concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Aí, no caso, Isabel vai exatamente gerar a João Batista, que é exatamente o precursor de Cristo, aquele que preparou o caminho do Messias, o caminho do filho de Maria, o caminho de Cristo. Isabel gerou um único filho, João o Batista, está em Lucas, capítulo 1, versos 59 a 60. E Maria, após o nascimento de Jesus, gerou ao menos 4 filhos, melhor dizendo, e 2 filhas. Aqui é interessante que Deus abençoou a Maria. Maria gera Jesus e gera mais, no mínimo aqui, mais 4 filhos, homem, e mais, no mínimo, 2 filhas. Isso é interessante, está em Mateus 13, versos 55 a 56, para exatamente aí esclarecer aqueles que, por ignorância quanto à leitura das Escrituras, por não lerem a Bíblia, que creem na eterna virgindade de Maria. Como Maria, que Maria foi uma eterna virgem. Mas a Bíblia nos deixa muito bem claro, que depois que Jesus ele foi gerado no ventre de Maria, sem a relação sexual, porque foi uma obra do Espírito Santo, como a Bíblia nos mostra, e nós cremos nisso. Mas depois dessa geração, e a Bíblia diz que José ele não conheceu Maria, não teve relações sexuais com Maria, até que ela parisse a Jesus, mas que depois disso, o contexto é bem claro, José ele passa a se relacionar, no caso com Maria, e ela gera filhos, ela não continuou virgem. E aí nós temos, por exemplo, em Mateus, capítulo 13, verso 55 e verso 56, quando nos diz assim: não é este o filho do carpinteiro, falando de Jesus? E não se chama a sua mãe Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos? Aí cita Tiago, temos um irmão, Tiago, José, 2, Simão, 3 e Judas, 4 filhos homens. Aí prossegue: e não estão entre nós todas as suas irmãs? Quando diz todas, no mínimo aqui nós temos 2 irmãs de Jesus, 2 filhas de Maria, no mínimo. E olha que a expressão todas é bem mais do que 1, 2, 3, 4. Bem mais do que isso. Mas aqui no mínimo nós temos 4 filhos de Maria e no mínimo 2 filhas. Então esses são os irmãos de Jesus. Então nós temos aqui mostrando que a bênção de Deus estava sobre a vida de Maria,
estava aqui sobre a vida de Isabel, que gerou aí, no caso, o precursor de Cristo. Isso nos mostra exatamente essa bênção de Deus dentro da família no Novo Testamento. Então, na família no Novo Testamento, nós vemos aqui que Deus, ele dá filhos para a construção de uma família, aqui no caso, e aqui em se tratando o exemplo mais aqui clássico e significativo, não que os outros não sejam, e esclarecedor, temos aqui o exemplo de Maria. Bem, no último tópico da lição, que é o tópico número 3, nós temos ética cristã e o limite do número de filhos. A questão do fator de multiplicação, o fator toma aqui como elemento de multiplicação, o fator quantidade, já que fator diz diretamente sobre os elementos que compõem, no caso, cada parte que vai contribuir para um resultado, que são os fatores. Então, nos coloca aqui a questão do fator de multiplicação, esses elementos que implicam, os elementos que implicam na criação de um filho. Então, a ética cristã e o limite, os fatores que devem ser levados em consideração para o número de filhos. Então, primeiro subtópico, a questão do fator de multiplicação. Quem se opõe ao planejamento familiar considera a limitação, o fator, a quantidade, os elementos, considera a limitação, o número de filhos. Olha, quem se opõe ao planejamento familiar considera a limitação do número de filhos, considera isso uma desobediência ao mandamento de procriação, já que deveria frutificar e encher a terra. Então, esse fator limitante, limitar a quantidade de filhos, seria algo negativo, seria uma desobediência para aqueles que não defendem o planejamento familiar. Por isso ensinam que a mulher deve gerar filhos indefinidamente. Contrariando essa ideia, a mulher não é fértil todos os dias. Então, esses que defendem acham que a mulher deve gerar filhos infinitamente, e aqui o comentarista apresenta que, contrariando essa ideia de quem pensa assim, que a mulher deve gerar filhos infinitamente, que contrariando essa ideia, mostra que algo que é um fato biológico, é que a mulher não é fértil todos os dias. Porque se a mulher tivesse que gerar filho infinitamente, ela também deveria ser, então, Deus a deveria ter feito que ela fosse fértil os 30 dias do mês, durante toda a vida, mas não. Aqui coloca exatamente que a mulher ela não é fértil todos os dias. O Criador agraciou a mulher com apenas 3 dias férteis a cada mês. Então, se ter relações sexuais nesses 3 dias férteis, a mulher pode engravidar. Fora deles, não. Não mostrando exatamente que nem a ideia de gerar de uma maneira infinita. É um argumento levantado aqui pelo comentarista da lição. O Criador agraciou a mulher com apenas 3 dias férteis a cada mês, indicando que ela não tem o dever de gerar filhos a vida toda. Deus não estipulou qual deveria ser o número de filhos. Portanto, o mandamento de multiplicação é cumprido quando o casal gera um filho, porque ele está contribuindo. Não, ele pode gerar 1, 2, 3, a depender do seu planejamento familiar. Mas quando ele gera um filho, ele está multiplicando, ele está somando, multiplicando no sentido global. Que agora não são mais 2, já são agora 3. Já há um resultado, no caso dessa união. Portanto, o mandamento de multiplicação é cumprido quando o casal gera um filho, pois eram 2 pessoas e agora passam a ser 3. Deve-se também entender que a ordem de procriação é geral e não específica, não é um só indivíduo que deve encher a terra. Ou seja, Deus ordenou a reprodução da raça humana, não a reprodução de cada pessoa. A raça humana tinha que ser multiplicada, tinha que reproduzir, não apenas uma pessoa em termos mais específicos. Então, essa é uma informação interessante, porque o argumento que o comentarista ele vai introduzir aqui, ele é bem significativo. Então, isso deve ser levado em consideração. Então, Deus ordenou a reprodução da raça humana, não a reprodução de cada pessoa. Do contrário, os solteiros e os viúvos e os eunucos
e os casados estéreis estariam em pecado, já que é uma ordem divina que tem que gerar, tem que produzir, e aqueles que não pudessem gerar por questão de estarem solteiros, uma vez que a ideia do sexo é para o casamento à luz da Bíblia, de estarem solteiros, de serem estéreis, mesmo tendo casado, serem viúvos, já serem velhos, etc. Então eles estariam pecando contra Deus, já que a ordem é para gerar? Certamente não. E se fosse pecado não procriar, ou seja, se alguém que não procria estivesse em pecado, até a privação sexual voluntária, que é autorizada pela Bíblia, estaria, num caso, em contradição. Uma vez que Deus autoriza a privação voluntária, e nós já vimos isso na lição passada, até mesmo por um motivo, dedicar a vida a Deus por um tempo, ou para dedicar, como Paulo diz, que muitos recebeu de Deus o dom, a questão de estar castrado em termos de não querer relacionar-se com mulher, ser eunuco, outros se fazem eunuco. Então, nesse caso, seria uma contradição na Bíblia? Estaria êxtase em pecado? Certamente não. Desse modo, o fator de multiplicação depende da vontade do Senhor. O fator de multiplicação, ou seja, da quantidade de filhos, elemento aí importante para essa geração de um resultado, depende da vontade do Senhor para cada família. É isso que deve ser buscado. Qual é a vontade de Deus para a minha família, quanto à quantidade de filhos, quanto ao estabelecimento de uma família. E o último subtópico nos apresenta a questão ética no planejamento familiar. Planejar não é pecado. Cristo falou positivamente do planejamento do construtor, que deve planejar, ver os gastos antes de querer construir uma casa. Também fala do planejamento do rei guerreiro, que deve pensar a guerra, todas as estratégias, os cursos da guerra, para entrar, no caso, empreender, no caso, uma campanha de guerra. Isso deve ter planejamento. O próprio Cristo, ele chama a atenção em relação a isso. Então, o pecado está na presunção. Onde é que está o pecado? Não é no planejamento. O pecado está na presunção em não pedir a aprovação divina para um projeto. Ser presunçoso, não querer colocar Deus em todas as nossas decisões. Quando a Bíblia diz que nós devemos considerar, levar em conta Deus em nossos caminhos para que Ele possa fazer certas as nossas veredas. Então, o pecado está na presunção e não pedir a aprovação divina para o projeto. O cristão deve aconselhar-se com Deus para tomar qualquer decisão. Nossas motivações devem ser apresentadas ao Senhor em oração e devem ser desprovidas de vaidade e de egoísmo. Então, todas as nossas pretensões e motivações, elas devem ser apresentadas a Deus, e essas motivações, elas devem estar desprovidas da vaidade e do egoísmo. Por que vaidade e egoísmo? Que nós sabemos, por exemplo, aí o comentarista ele coloca, que é vaidade a mulher não querer procriar para não alterar a beleza do corpo. Então isso é uma vaidade. A mulher ela se vaidece, não quero gerar filhos porque vai deformar o meu corpo. Isso é um motivo vão. Isso é um motivo, no caso, vaidoso. Isso é uma motivação que não pode ser apresentada diante do Senhor como justificativa para não ter um filho, porque exatamente é uma vaidade. Então é vaidade a mulher não querer procriar para não alterar a beleza do corpo. Se não quer alterar a beleza do corpo, à luz da Bíblia, então não deveria se casar, já que acha que um filho vai alterar a beleza do seu corpo, porque o casamento é, em primeira mão, para a procriação de filho. Um cristão tem que ter consciência disso. Se a mulher cristã ela se casa, ela acha que não deve ter um filho, porque vai alterar o seu corpo, à luz da Bíblia, então ela não deveria se casar. Estou dizendo que a mulher, quando casa, que ela não tem que cuidar mais do corpo. Não é isso que estou falando. Que tem pessoas mulheres que param e continuam com o mesmo corpo, não são todas, mas ela pode se cuidar. O que acontece é que muitas depois que param, ou que até mesmo que casam, elas não se cuidam mais, aí é uma outra questão. Mas aqui é interessante nós observarmos que é vaidade a mulher não querer procriar para não alterar a beleza do seu corpo, bem como é egoísmo do homem não gerar filhos
para fugir da responsabilidade. Aí é o caso do homem. Não, eu não quero ter filhos porque eu quero ser um eterno namorado. E a mulher também, quero só namorar, não quero estragar, vamos dizer, o meu relacionamento a dois. E não quero ter responsabilidade financeira, a questão da paternidade, da maternidade, a responsabilidade social. Então também é um egoísmo da parte do homem não querer ter responsabilidade na geração de um filho. No entanto, postergar o nascimento dos filhos até que se possa cuidar melhor da família. Isso aqui é interessante. Olha. No entanto, postergar, ou seja, está adiando, planejando. Postergar o nascimento dos filhos até que se possa cuidar melhor da família. Limitar o número dos filhos para que se possa criá-los com dignidade. Esperar o tempo de nascimento entre um filho e o outro para melhor acolher mais uma criança não são pecados, pois as Escrituras ensinam que o homem deve cuidar bem da sua família. Para tanto, sempre se faz necessário consultar a vontade soberana do Senhor em tudo que fizermos. Louvado seja o nome de Jesus. E finalmente, a conclusão da nossa lição nos apresenta: o homem não peca pela simples limitação ou espaçamento do nascimento de filhos. Ele comete pecado quando suas motivações são presunçosas e utilitaristas. O cristão que consulta ao Senhor e aceita a vontade divina na limitação do número de filhos é abençoado em toda a esfera de sua família. Em toda a esfera de sua família. Todavia, ele rejeita por completo Deus, ele rejeita por completo o aborto e os meios abortivos no planejamento familiar. Então, planejamento familiar tem um amparo à luz da Bíblia, tem a bênção de Deus, sim, desde quando ele seja feito por motivações corretas, por meios legais, desde quando ele não tenha o egoísmo, a questão da vaidade, desde que não seja por métodos, no caso abortivos, de qualquer espécie, entendeu? Mas que seja um planejamento feito pensando na responsabilidade de cuidar da herança do Senhor, que são os filhos. Então, que Deus nos abençoe. Espero que eu tenha podido contribuir um pouco dentro dessa temática e que Deus nos ajude, nós que temos família ou que pretendemos formar uma família, que nós possamos ter uma família planejada à luz da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, um abraço e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Amém.